Olá, senhores, beleza? Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com você a respeito da súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Refere-se aos crimes contra a ordem tributária, a Lei 8.137 de 90. Senhores, a Lei 8.137 de 90, no capítulo 1, fala dos crimes contra a ordem tributária, na seção 1 dos crimes praticados por particular, você vai encontrar no artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí traz as condutas. E o artigo 2º constitui crime da mesma natureza fazer declaração falsa ou omitir, etc, etc. Os artigos 1º e 2º. Muito bem. Mas o que acontece, senhores? Imagine você que o sujeito esteja discutindo o tributo na esfera administrativa. Legal? Ele está discutindo o tributo na esfera administrativa. O promotor de justiça ele oferece a denúncia contra esse sujeito, mas ele está discutindo na esfera administrativa. E se ele provar, que é irregular aquele tributo, você concorda que pode afetar? O que acontecia? Às vezes o contribuinte ele estava discutindo na esfera administrativa e era processado no penal e dava conflito. Será que não tem de aguardar o término da esfera administrativa para o promotor de justiça processá-lo no penal? Essa é a pergunta. Aí vem a jurisprudência, pessoal. O artigo 83 da Lei 9.430 de 96, 9.430 de 96, 83, dispunha o seguinte, que a representação fiscal para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária definidos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137. A representação será encaminhada ao Ministério Público após decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário competente. Então o artigo 83 da Lei 9.430 de 96 dispunha que essa representação era encaminhada ao Ministério Público após decisão final na esfera administrativa. Aí surgiu um problema. Por essa razão, senhores, após decisão final na esfera administrativa, alguns doutrinadores sustentavam que houve o que? Verdadeira condição específica da ação penal, ou seja, o Ministério Público só poderia agir após decisão final na esfera administrativa. Será que a ação penal é pública condicionada? Decisão, ou seja, uma condição especial de procedibilidade? Aí foi ajuizada a de 1571, o Supremo, e o Supremo decidiu que a ação é pública incondicionada, não é pública condicionada, que não foi criada condição de procedibilidade, não foi criada. Ah, mas por que isso daí? O que significa isso? Significa o seguinte, senhores, essa condição, na verdade, encaminhar ao Ministério Público após decisão final, a representação, rege apenas os atos da administração fazendária. Legal? Até aqui, prevendo o quê? Um momento para comunicar ao Ministério Público essa ideia. Porque o Ministério Público ele pode oferecer a inicial acusatória, que é a denúncia, independentemente de representação tributária. Se ele tiver o quê? Conhecimento do lançamento definitivo do tributo. Por quê? Porque a ação é pública incondicionada e não é condicionada. Ah, beleza, mas o que eu tenho de colocar no meu concurso, Senhores, os crimes contra a ordem tributária, você tem de saber, que os crimes são materiais. Tem uma exceção, os crimes são materiais. Por quê? Porque depende da produção do resultado. Depende do resultado naturalístico. Que resultado é esse? Supressão ou redução de tributo ou contribuição social.
Legal? A decisão final do procedimento administrativo de lançamento funciona como condição objetiva de procedibilidade. Mas caramba, mesmo assim, tivemos grandes discussões, a polêmica persistiu e o Supremo Tribunal Federal editou a súmula número 24, súmula vinculante, que ele fala: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, né? 1, 2, 3 e 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo de tributo. Olha a súmula vinculante. Não se tipifica crime contra a ordem tributária, crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4, antes do lançamento definitivo do tributo. O que a gente pode concluir com essa súmula vinculante? Deve-se aguardar o quê? O esgotamento, o exaurimento da via administrativa, que é condição objetiva de procedibilidade, né? De punibilidade, perdão. Esgotamento da fase administrativa para ser iniciada a ação penal. Em outras palavras, senhores, antes do esgotamento da esfera administrativa, não há que se falar em possibilidade de processar criminalmente um agente. Por quê? Porque o crédito é considerado definitivamente lançado após a decisão final da esfera administrativa. Legal? O promotor de justiça, para processar o sujeito, ele tem de aguardar o esgotamento, o exaurimento da fase administrativa. E mais, o delegado não pode nem instaurar inquérito. Legal? Nem instaurar o inquérito. Então, cuidado, pessoal. Crime contra a ordem tributária, você tem de aguardar o esgotamento da fase administrativa para processá-lo criminalmente. Legal? Súmula vinculante número 24. Em outra oportunidade, a gente vai conversar do que? Da hipótese de parcelamento, né? Por força da Lei 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, o artigo 83 dessa Lei 9.430 de 96, ele ganhou nova redação e tratou do parcelamento também. Mas o que eu queria conversar com você é o seguinte: às vezes o cara estava discutindo na esfera administrativa e era processado no penal. Será que pode? Aí veio a súmula vinculante, número 24, aguarde o esgotamento da esfera administrativa, porque o crime contra a ordem tributária é material. Legal? Não se tipifica crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4 da Lei 8.137 de 90, antes do esgotamento da esfera administrativa, ou seja, antes do lançamento definitivo, não é lançamento, é definitivo, né, do tributo. Legal? Então, muito cuidado se cair no seu concurso, isso principalmente para a fiscal. Fechou? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau!